Olá pessoal, hoje na nossa aula de projeto e desenvolvimento de software a gente vai ver um pouco sobre padrões de projeto, tá? Vocês vão ver qual que é a importância de a gente utilizar os padrões de projeto, que no final das contas é uma forma mais elegante de você resolver alguns problemas do seu código, evitando assim utilizar as famosas gambiarras, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente se faz quando a gente está estudando os padrões de projeto é: por que diabos eu tenho que usar isso, certo? Bem, os padrões de projeto já é uma forma, como eu disse no início, de manter a qualidade do seu sistema e resolver um problema, né? Mas não só resolver o problema pensando no agora, já pensando que o seu sistema vai crescer e vai precisar de mudanças. Tá? Então, o que aconteceu? Ao longo do desenvolvimento, alguns engenheiros já propuseram conjunto de soluções que eles viram que eles eram recorrentes. Tá? Eventualmente acontecia novamente o tipo de problema, então eles sempre adotavam essa solução, garantindo assim a qualidade de software. Então, os padrões de projeto são soluções recorrentes para problemas de projeto enfrentados por engenheiros de software. Tá? Os padrões de projeto eles surgiram, né, foram apresentados nesse livro, Design Partners. Esse livro ele é conhecido como Gang of Four, ou Gangue dos Quatro. Tá? Esse livro foi lançado em 1994, ou só GOF. Tá? Que são os quatro engenheiros aqui, o Eric, o Richard, o Ralph e o John, tá? Que são os autores desse livro. Onde nesse livro eles propuseram uma série de padrões que devem ser seguidos, que eles já seguiam nas empresas que eles trabalhavam. Quais são as utilidades, né? Qual a viabilidade de se utilizar esses padrões de projeto? Então, o primeiro ponto é o reuso de projeto. Né? Então, digamos que você tem um problema de projeto, então provavelmente pode existir um padrão que resolve esse problema. Você não vai ter que reinventar a roda, tá? Criando um projeto para resolver aquele problema. Você já pode reusar um projeto já existente. Então, a vantagem é ganho de tempo e não vai precisar reinventar um projeto. Segundo ponto, né, da utilidade, vocabulário. Tá? É comum entre engenheiros de software ou mesmo na documentação o pessoal já citar alguns padrões de projeto. Então, por exemplo, aqui, olha só, na documentação dessa classe, Document Builder Factory. Factory já é um padrão de projeto. Tá? Então, muitas vezes os engenheiros eles estão conversando entre si e eles já podem citar um padrão, e é importante que você, como um futuro engenheiro de software, já conheça esse vocabulário. Ou mesmo quando você estiver lendo um livro ou lendo a documentação de algum framework, tá? É muito comum utilizar esses padrões. Então, esses padrões de projeto eles são classificados em três grupos, tá? Os criacionais, os estruturais e os comportamentais. Tá? São vários, todos eles aqui estão naquele livro do Gang of Four, tá? E só os que estão em negrito aqui são os que a gente vai ver. Então, criacionais a gente vai ver o Abstract Factory e o Singleton. Os estruturais a gente vai ver o Proxy, o Adapter, o Facade e o Decorator. E os comportamentais a gente vai ver o Strategy, o Observer e o Template Method. Então vamos lá, né? Então, quando a gente for apresentar um padrão de projeto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre utilizar um exemplo, tá? Então, a gente vai pegar algum trecho de código, assim como é apresentado no livro que a gente utiliza nessa disciplina. A gente pega um trecho de código que faz parte de um sistema maior, tá? Então, ele está dentro de um contexto. Em seguida, a gente apresenta o problema que está tendo nesse código e a gente apresenta uma solução por meio de um padrão de projeto. Tá? Essa é a estrutura dessa aula, quando a gente for estudar os padrões. Então, importante, os padrões de projeto ajudam em Design for Change, né? Já no projeto pensando na mudança. Facilitam mudanças futuras no código. Se o código dificilmente
vai precisar de mudar, então o uso de padrões não é interessante. Para sistema pequeno, né, um sistema que vai durar pouco, aí não tem o porquê de se utilizar os padrões de projeto. Tá? Primeiro padrão, fábrica. Tá? Já foi traduzido, né, que é o factory. Então, a gente aqui, como eu disse, a gente vai apresentar o contexto, o problema e a solução. No padrão fábrica, vamos imaginar aqui que a gente tem um código, tá? E em algum momento desse código a gente tem lá funções, tá? E essas funções têm que criar um canal de comunicação, tá? E aqui, nesse exemplo, todas as funções estão usando o canal de comunicação TCP, tá? Ah, mas aí eu vou precisar mudar para UDP, por exemplo, né? Vocês já estudaram os protocolos de comunicação, TCP e UDP, né? Então aqui, digamos que a gente tenha que fazer essa mudança. Então alguns clientes vão precisar usar o UDP ao invés do TCP. Como que a gente pode parametrizar essas chamadas, né? Trocar aqui o new. E porque o que acontece, né? Eu poderia, a gente pensando aqui de uma forma simples, eu poderia passar aqui uma variável, falando uma string com TCP e outra com UDP. Só que aí o meu código, eu não vou conseguir passar pelo nome do string instanciar um objeto. Tá? Eu já tenho que saber de antemão qual que vai ser o nome da classe que eu vou instanciar. Então, a gente tem que evitar fazer gambiarra nesse código. Tá? Como que a gente vai fazer esse projeto para resolver esse problema? Então a ideia aqui é utilizar o padrão fábrica, né? Factory. O que ele vai fazer? O factory, você vai centralizar a criação desses objetos em uma classe. Tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. A gente vai criar uma classe chamada Channel Factory, tá? E essa classe vai criar um método estático, ou seja, eu não preciso de um objeto para chamar esse método. E esse método chama create. Tá? O método create, o que ele vai fazer? Retornar um objeto de um canal TCP ou UDP, né? Que é o que eu quero fazer, quero mudar. Então, ao invés de eu ter que sair aqui em todo o trecho do código mudando todas essas chamadas, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa minha Channel Factory, que vai retornar um objeto que eu preciso. E ao invés de mudar aqui para TCP e UDP e sair buscando isso no meu código, não, eu vou colocar aqui a chamada daquele método, certo? E toda vez que eu precisar mudar, eu não vou mais ter que sair caçando no meu código, né, onde que está sendo usado. Eu vou simplesmente mudar aqui no meu Channel Factory. Então, olha só o que vai acontecer. Sem o meu padrão de fábrica é assim. Com o padrão fábrica, o que vai acontecer? A gente vai chamar agora o método create, né, que é um método estático, não precisa de objeto. Então ele vai chamar o método create. O método create vai retornar para mim o objeto que eu preciso. E se em algum momento eu precisar mudar isso aqui, eu vou simplesmente lá direto no meu Channel Factory e altero, certo? Essa é uma forma elegante de resolver esse problema. Próximo padrão que a gente vai ver é o singleton. Tá? O que é esse singleton? Então vamos pensar aqui num trecho de código que é o seguinte. Tá? Eu tenho várias funções e cada uma dessas funções tem que salvar alguma informação no meu log, tá? Então, o meu log aqui é uma classe, né? Eu estou instanciando um objeto do tipo logger. Então, e o que eu vou fazer? Eu vou imprimir alguma informação. No caso aqui ele está só imprimindo, executando a função f, executando a função g e executando a função h, certo? Então, olha só, qual que é o problema aqui? O problema é que dentro de cada função eu tenho que instanciar um objeto. Tá? Isso não é desejável. A gente não quer que isso aconteça. Por quê? Tá? Porque não precisa de cada função dessa ter que criar uma instância só para isso. Para executar um log,
Então, nesse caso, nesse problema, é um exemplo de onde eu posso aplicar o padrão singleton. Por quê? Eu não preciso de várias instâncias dessa classe. Eu posso utilizar só uma instância. Daí o nome singleton. Só vai existir uma instância dessa classe. No caso aqui, logger. Tá? Então, olha só, como que a gente faz para que todos os clientes utilizem a mesma instância? Né? Isso que a gente quer. Então, a gente quer que exista só uma instância de logger e toda operação vai ser registrada no mesmo arquivo. Se eu tiver que passar algum parâmetro na hora de instanciar um objeto, porque aqui é bem simples, né? Eu não tenho que passar nenhum parâmetro. Mas se eu tivesse, eu ia ter que ficar repetindo isso no meu código e isso não é uma coisa desejável. Tá? Então, a ideia aqui é utilizar o padrão singleton. E como que a gente utiliza isso? Tá? Então, eu vou pegar essa classe e transformar ela num singleton. E o singleton, o que significa isso? Ele vai garantir que só exista uma instância. Em termos de código, olha só, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar a classe logger e a gente vai alterar ela. O primeiro passo é, eu não quero que o cliente crie instâncias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o construtor dessa classe privado. Vou modificar a visibilidade dele. Então, ninguém mais vai conseguir criar uma instância dessa classe. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui uma variável estática que vai armazenar a instância. A única instância que eu quero que exista dessa classe. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu não vou mais chamar o construtor quando eu quiser uma instância. Quando eu quiser criar uma instância. Né? Eu não vou mais chamar o construtor, porque o construtor é privado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou chamar o método getInstância. Então, esse método é um método estático. Então, eu não preciso instanciar um objeto. Né? Eu posso chamar ele direto. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, o primeiro teste que eu faço. Se a minha variável aqui, né, instância, ainda não foi setada, ou seja, se ela é igual a null, significa que é a primeira vez que eu estou chamando esse método. Então, o que eu vou fazer? Vou instanciar um elemento, né, um objeto dessa classe e vou armazenar na variável instância. Certo? E em seguida eu retorno esse objeto, a instância. Né? Agora, se não for a segunda vez que eu estou executando, o que vai acontecer? Eu vou chamar lá getInstância, aí ele vai verificar que a instância não é igual a null, então ele vai retornar a instância, porque ela já foi setada. Certo? E como a minha variável aqui, o meu atributo é um atributo estático, ele vai existir independente da minha classe ter sido instanciada ou não. E aqui a minha função, né? Então, toda vez que eu chamar a função println, ele vai escrever isso no mesmo arquivo. Tá? Eu não vou ter uma única instância. Então, olha só, agora modificando o código, antes eu estava criando um objeto do tipo logger. Agora não, agora a gente vai chamar o método getInstância. Tá? E a minha referência aqui vai estar sempre apontando para o mesmo objeto. Esse é um exemplo de como utilizar o padrão singleton. O próximo padrão que a gente vai ver é o padrão proxy. Pensando no nosso contexto aqui, vamos imaginar que a gente tem um sistema que faz pesquisa de um livro num banco de dados. Tá? Então, existe uma classe chamada BookSearch e essa classe tem um método chamado getBook que recebe um ISBN e devolve as informações do livro. Tá? Agora vamos imaginar que o meu sistema está com um problema de desempenho, porque muito usuário está acessando esse sistema e está precisando fazer muita consulta no banco de dados. Então a gente quer inserir aí uma memória cache que, ao invés de buscar diretamente no banco de dados, ele vai antes verificar se o livro já está em cache. Se já estiver no cache, beleza, retorna os dados do livro. Se não, aí sim ele vai ter que chamar a função que
pesquisa no banco de dados. Mas, né, o detalhe aqui é que a gente não quer modificar essa classe Book Search. Por quê? Né? Às vezes a classe já está em uso, está sendo utilizada em outras partes do meu código, o sistema já está em produção e a gente não quer alterar ela. Então, nesse caso, a solução é utilizar o padrão proxy. Tá? O que vai acontecer? No padrão proxy, a gente vai ter aí um objeto intermediário entre um cliente e um objeto base. Tá? No caso aqui, o cliente é a nossa view que está colhendo essas informações para mostrar para o cliente. E o objeto base aqui é a classe Book Search, que faz a busca no banco de dados. Então, o que vai acontecer? O objeto cliente, quando ele não vai tratar mais diretamente com o objeto base, ele vai ter que tratar com o proxy. Tá? O proxy vai implementar toda essa lógica. Então, olha só. O que vai acontecer? Agora eu vou ter que criar a minha classe Book Search, um objeto dessa classe Book Search, né? E um objeto do meu proxy, tá? E um objeto da minha view para poder acessar. E a minha view vai ter que chamar esse objeto da classe Book Search Proxy. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, esse aqui é o exemplo que está no código. Tá? Eu vou mostrar só uma parte para vocês. Se vocês quiserem os detalhes, vocês podem acessar lá. Então, a gente vai criar uma interface chamada Book Search Interface, né, que vai definir quais métodos que o meu proxy precisa. Então, o que vai acontecer? A minha classe Book Search Proxy, ela vai implementar essas funções, né, esses métodos. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter um objeto do tipo Book Search Interface aqui. Tá? Vai ser essa base, dessa variável base. Então, quando eu instanciar esse objeto, eu vou salvar o objeto nessa variável base. Tá? Que nada mais é do que a minha classe Book Search, pensando aqui já no código, né, que faz a busca no banco de dados. Então, o que vai acontecer? Quando o meu cliente chamar, ele vai ter que primeiro instanciar o objeto do tipo Book Search Proxy. Então, quando ele quiser fazer a busca no banco de dados, ele vai chamar esse método. E esse método, o que ele vai fazer? Antes ele vai verificar se o livro já está em cache. Se não, aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método Book Search do meu objeto aqui base, tá? Que no caso é o Book Search. Então ele vai chamar o getBook da minha classe do objeto Book Search, tá? Que vai acessar o banco de dados e verificar as informações. Então, nesse vídeo, a gente viu 3 padrões de projeto, que são o Fábrica, o Singleton e o Proxy. Então, a minha sugestão é, ao término desse vídeo, vocês peguem o livro e deem uma lida até o padrão Proxy, tá? Depois vocês continuem para o próximo vídeo, que é muito importante entender cada padrão. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.